Woody Allen, famoso cineasta, é conhecido por ter medo da morte. Claro que ele não afirma que ele tem medo, mas ele simplesmente diz que não quer estar lá quando isso acontecer. Uma vez perguntaram para ele: Woody Allen, você não está satisfeito em saber que vai viver nos corações e nas mentes daqueles que você tocou com seus filmes? Ele responde: eu não quero viver nos corações e nas mentes, eu quero viver no meu apartamento. E não é isso que todos nós queremos? A vida eterna, ou pelo menos a ressurreição? E é exatamente isso que Jesus oferece. E ainda assim, parece ser a última coisa que nós esperamos que vai acontecer. Parece ser uma loucura sequer cogitar continuar vivendo no meu apartamento. Claro, talvez continuar vivendo na memória dos outros seja razoável, ou continuar vivendo em alguma dimensão não física, espiritual, isso até soa plausível, mas também só até certo ponto. Agora, continuar vivendo uma vida imortal, corporal e terrestre, esse é certamente um ótimo material para um conto de fadas. Tudo na nossa experiência natural funciona contra a esperança da ressurreição. As nossas vidas comuns já nos ensinaram a acreditar que a vida é bastante absurda e a morte é a palavra final. A vida leva à morte. Essa é a trajetória desse mundo de Adão, né? A vida e depois a morte. Só que Jesus veio para reverter o caminho natural de Adão. Ele veio para virar o mundo para o lado certo, para o rumo correto. E por isso, é exatamente por isso, que ele aparece completamente novo e estranho para os filhos de Adão. Irreconhecível. Naquele primeiro domingo de Páscoa, algumas mulheres vieram ao túmulo esperando prestar suas últimas homenagens a um amigo muito querido, mas que havia falecido. Elas vieram para marcar um ponto final nessa relação. Só que ao invés disso, elas foram testemunhas do grande e definitivo recomeço. Está lá em Mateus 28, versos 1 a 6, mas vamos ler aqui os versos 5 e 6. Elas acabaram de chegar ali no túmulo, estavam procurando o corpo de Jesus, mas elas encontraram um anjo que se dirige a elas e diz: não tenham medo, eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Essa é a história que a Bíblia relata. Agora, imagine uma história alternativa da Páscoa. Imagine que aquelas mulheres encontraram o corpo de Jesus, só que foram assustadas pelo anjo que se aproxima delas e proclama: olha, esse aí é apenas o corpo de Jesus, mas não se preocupem, o Espírito de Jesus continua vivo e assim será quando vocês morrerem. Não tenham medo, vocês se encontrarão novamente quando Jesus finalmente aparecer lá no céu, e todos vocês vão ter se livrado dos seus corpos terrenos. Então vocês vão se reencontrar com o corpo de Jesus ou com o Espírito de Jesus lá no céu. Que tipo de evangelho seria esse? Interessante que o apóstolo Paulo ele responde em 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é totalmente vã, vazia, sem sentido. E a fé que nós temos também é vã e sem sentido. E nós ainda estamos permanecendo nos nossos pecados. E ainda mais, aqueles que adormeceram em Cristo também estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Isso está lá nos versos 14 a 19, com algumas abreviações aqui. Algum tipo de vida além da morte não é uma boa notícia. O evangelho de Deus é que Cristo entrou no seu próprio mundo para refazê-lo de dentro para fora. Ele veio como nosso verdadeiro representante, o cabeça da criação, para tomar posse do velho mundo e entregá-lo à morte que ele merece. A velha ordem é uma questão de vida e depois morte. E é para lá que Jesus a leva, carregando consigo mesmo. Só que então, ele se levanta novamente para reverter o caminho de toda a humanidade, o caminho de toda a terra. É por isso que é tão crítico que ele se erga com o mesmo corpo. Ele não está abandonando a criação 1.0 e começando a 2.0. Ele está recapitulando o seu trabalho manual, refazendo tudo novamente, passando por cima do terreno antigo e resgatando tudo. Ele se levanta nesse mesmo corpo porque ele quer consertar esse mesmo mundo. E assim como o velho corpo é restaurado e glorificado, assim será toda a sua criação, todo o seu universo.
Naquele primeiro dia da semana, um novo começo nasceu. Jesus havia matado o velho no sexto dia. Ele havia descansado no sábado. E agora ele traz luz e imortalidade à vida no primeiro dia do restante da eternidade. Jesus renova todas as coisas. Levantando-se como verdadeiro e melhor Adão, ele é o Rei eterno. E tão certo como o Rei foi ressuscitado, assim todo o seu reino também será ressuscitado. Portanto, como aqueles anjos disseram às mulheres, não tenham medo. A morte não é algo a ser temido. Apenas um respiro na esperança que nós temos da vida eterna.